Oi, amores, tudo bem? Vamos lá para mais uma leitura. A situação de vocês em 10 cartas aqui na mesa de tarô agora, com um possível desfecho, uma tendência para desfecho. Tá bom, meus amores? Já vai chegando, deixa aí teu like, se inscreve no canal, clica lá no botãozinho de hypar, tá bom, meus amores? Leitura número 1 hoje com a pirita, pedrinha pirita. E a leitura 2 aqui com a ponta de cristal, tá bom, gente? Vocês escolhem conforme a intuição de vocês guiar. Vamos agora dar início com quem escolheu aqui a leitura 1. Vamos colocar a leitura 2 bem aqui. Vamos começar então. Vamos saber aí como está a situação de vocês hoje com essa pessoa e um possível desfecho, tá bom? Vamos lá. Espíritos de luz, mostra aqui pra gente como está a situação do consulente número 1 com essa pessoa hoje. Qual o possível desfecho para essa situação? O que está acontecendo? Como que está a situação deles hoje? Possível desfecho para essa situação. A situação deles hoje, como que está? 7 de ouros. Pode estar tendo a sensação aqui de que está esperando muito, né? Sensação de que essa pessoa nunca está preparada para te oferecer aquilo que tu desejas. Essa pessoa, ela pode ser uma pessoa um pouco lenta, né? Fica esperando muito o tempo certo de fazer as coisas, mas o tempo certo é hoje, né, gente? O tempo certo é agora. Mas ela pode ficar muito focada. Ai, agora eu tô fazendo isso, agora eu tô fazendo aquilo, né? Colocando aqui... digamos que até barreiras, né, entre vocês aí, para te oferecer aquilo que tu deseja. Tu pode ter a sensação de que as coisas não estão andando da maneira como tu gostarias. Essa pessoa talvez não esteja tão preparada, mas aqui tem um frutinho que tu plantou no coração dessa pessoa e esse frutinho ele está amadurecendo, tá? Pode chegar o tempo da colheita de vocês. Vamos ver aqui. 4 de copas. Olha, uma pessoa que por vezes aqui, o 4 de copas, ele é aquela carta que ele fala o seguinte, né? Ele elucida muito bem aquele pensamento de Schopenhauer, a ânsia de ter e o tédio de possuir. Então pode ser uma pessoa que, enquanto tu estás na vida dela, ela não dá valor, né? Mas depois que ela perde, ela sente falta. Então, aqui pode ser uma pessoa que enquanto tu estás com ela tá tomando o teu carinho, a tua compreensão e talvez até o teu tempo, a tua disponibilidade como óbvios. E depois que tu te afastas, depois que tu para de confirmar essa pessoa, aí ela sente falta da disponibilidade, da atenção, do tempo que tu investiu ali. Aí, pode ser aquela pessoa que, por vezes, ela vai validar o que ela não tem, e enquanto ela tem, ela não é grata por ter. Podemos ter essa dinâmica aqui, tá? Vamos ver o que mais. Exatamente aqui, 6 de paus, uma pessoa assim um pouco orgulhosa, né? Pode ser até um pouco vaidosa. Aquela pessoa que gosta de ser reconhecida, mas nem sempre ela devolve esse reconhecimento. E quando ela perde, ela fica se lamentando por ter perdido, né? Nunca tá preparada para fazer aquilo que tu desejas, enquanto tu estás lá tentando fazer aquilo ali acontecer. Aí depois que tu não estás mais, aí ela se lamenta, aí ela sente falta, né? Mas é orgulhosa aqui, né? Pode ser uma pessoa orgulhosa, tá? Vamos ver o que mais. Pagem de ouros, pagem de copas, perdão. Ah, que bom. 9 de paus. Aliás, o 9 de paus é aqui, ó. Nove de paus. Vou botar um pouquinho pra cá. A torre. Aí esse mecanismo dela aqui te decepcionou, né? Te decepcionou. Enquanto eu tava lá, tava fazendo de um tudo por ti, tu não tá dando o valor que eu tô fazendo aqui. Tô me cansando, né, dessa situação. Tá ficando exaustivo pra mim, né? Parece que tudo que eu faço tu não reconhece, parece que tu pensas que o meu tempo é infinito, né?
Tô começando a quebrar meu padrão aqui comportamental com relação a ti. Tô começando a desconstruir algumas ideias que eu tinha a teu respeito. Talvez eu esteja até perdendo a minha admiração por ti. Consoante número 1 pode estar nessa vibe. Rainha de Ouros, aqui não dá. Não dá. Aqui não dá. Não dá pra te oferecer menos do que tu mereces, porque senão quem perde o interesse é tu. Quem perde o interesse é tu. Então, assim, aqui, meus amores, a leitura 1, eu tô percebendo que ela tá específica. E tu percebe se ela vai falar contigo. Porque aqui, essa pessoa, provavelmente, ela não deu valor. Ou não está dando, né? O valor devido à tua pessoa, que é de teu merecimento. Porque aqui a Rainha de Ouros, ela é muito firme também com as coisas, né? Ela é muito cuidadosa com as pessoas que ela ama, dedicada às pessoas que ela ama, né? É aquela pessoa que tem todo um talento e maturidade para construir um relacionamento. É uma pessoa que não quer superficialidade. A Rainha de Copas, a Rainha de Ouros, ela não se mete com superficialidade. Aqui é a Rainha de Ouros, tá, gente? A Rainha de Ouros, ela não se mete com superficialidade e ela não aceita receber aqui menos do que merece, porque é uma pessoa que tem muito senso de alto valor. Então, assim, eu percebo aqui que a situação de vocês, ela pode estar assim, tu pode estar sentindo que todo o esforço e dedicação que tu investiu aqui não valeu a pena. Pode ser isso que tu estás pensando e essa pessoa pensando isso sobre ti. Tá? Que de repente tu investiu aqui um tempo e tá achando que não valeu a pena, porque não tá recebendo aqui de volta o mesmo respeito, o mesmo cuidado que ofereceu, né? Essa pessoa aqui, ela pode ser aquela pessoa que quer ter o controle da situação, acha que tem o controle da situação, então pode ser uma pessoa que às vezes tu pedes o mínimo, ou tu demonstras pra ela que tu queres o mínimo, e às vezes até o mínimo pra essa pessoa pode ser muito. Né? Porque assim, ela acha que ceder alguma coisa, fazer alguma coisa que tu desejas, na cabeça dela, isso pode ser te dar poder. E aqui pode ser uma pessoa que quer ter o controle da situação para ela. Então, a gente percebe assim uma dinâmica aqui que talvez não te deixou muito satisfeito, né? Ter que pedir o mínimo, ter que ter problema, ter que se aborrecer por conta de coisas pequenas, né? Tu não tá pedindo nenhum absurdo pra essa pessoa quando tu pedes aqui, quando tu demonstras pra ela que tu queres um pouco de consideração. Isso é o mínimo que devemos ter por alguém que está em contato conosco, participando da nossa vida, seja de forma aprofundada ou não. A consideração, ela é o mínimo, né? Mas aqui, como essa pessoa, ela pode ser uma pessoa que ela quer ter o controle da situação, por vezes pra ela, ser questionada pelo mínimo já pode ser muito. Né? E aqui a Rainha de Ouros é como eu falei, não vai dar. Não vai dar. Isso aqui não vai funcionar. Então, se tu não me oferece aquilo que eu mereço, quem perde o interesse sou eu. Então, essa pessoa, ela pode estar achando aqui que vocês estão menos interessados nela, de repente aqui desconstruindo uma ideia que tu tinhas a respeito dela, de repente quebrando um padrão comportamental, de repente uma admiração que tu tinhas por essa pessoa que vem se desconstruindo, né? A gente percebe essa situação aqui, ó. Rei de Ouros, agora ela chegou aqui, a tua pessoa chegou, vocês estão aqui, a tua pessoa tá olhando pra dentro do jogo, ela se posiciona olhando pra frente, e pra frente, aqui nesse posicionamento significa olhando para esse jogo, enquanto tu estás de costas pra essa pessoa, olhando pra lá, tu estás olhando pra torre, né? Aqui tu olhas pra torre, tu tens na tua cabeça o 4 de copas, tá? Então é tipo assim, tu estás me decepcionando aqui, ó, porque eu esperava que tu fosse ser uma pessoa mais comprometida comigo, uma pessoa de palavra, né? Uma pessoa que fala, que cumpre, uma pessoa que cuida, né? Do relacionamento como eu cuidei de ti, que cuida do nosso contato, assim como eu cuidei de ti. Como eu estou percebendo que tu não estás fazendo isso, isso está me desconstruindo essa ideia que eu tinha a teu respeito. E eu começo a perder o interesse em ti, porque eu tô sentindo aqui que tu não estás me oferecendo aquilo que é de meu merecimento. Gente, é isso que tem aqui na leitura 1, tá? É isso que eu tô vendo aqui, desse jeito que eu tô vendo a situação. Parado, né? Estagnada aqui a situação. Pode estar um pouco estagnada e essa pessoa ela já tá querendo sair da estagnação, né? Ela tá querendo sair da estagnação aqui pra te mandar uma mensagem.
tá? Paginazinha aqui de copas, porque assim, gente, é como eu falei, tá? Enquanto tá lá, eu não tô dando valor não, mas depois que eu não tenho mais, eu paro pra pensar. Né? Aí eu paro pra pensar, aí eu quero ter de novo, aí eu começo a cair na real de que eu não quero desistir dessa situação, não quero perder essa situação. Essa pessoa, o consulente número 1, é uma pessoa bacana, uma pessoa carinhosa comigo, afetuosa, gente boa, compreensiva, uma pessoa madura, que me agrega valor na minha vida, eu não quero perder isso. Mas enquanto estava lá, eu não estava reconhecendo tudo isso, né? E o 3 aqui de copas, olha... aqui alguns estão até em situações triangulares, né? Alguns estão em situações triangulares aqui. E a gente percebe que essa pessoa, apesar disso, não sei se tu és comprometido ou se essa pessoa é... Aqui, se tiver alguém comprometido nessa situação, ainda assim, essa pessoa não tá querendo abrir mão de vocês não, tá? Então, no desfecho aqui, a gente vê que ela vem em busca aqui, olha, ela pode vir em busca, ela pode voltar a insistir nessa situação de vocês, tentando trazer aqui os bons momentos à tona de novo, tá? O 9 de paus aqui, aquela carta que fala que tem problemas a serem resolvidos, a gente tratou desses problemas aqui agora, tá? Pode ser esses que eu relatei ou algum outro que tu saibas, tá? Então a gente vê que tem coisas aqui para serem resolvidas e essa pessoa, ela quer resolver, tá? Ela não quer desistir de vocês aqui, apesar dela saber aqui que tem coisas que precisam ser trabalhadas. Então ela quer trabalhar nessa situação, insistir, persistir aqui com vocês, tá? Para que vocês possam aqui ter momentos bons, momentos de alegria, momentos ter felicidade um com o outro, tá? Então, gente, no desfecho aqui eu vejo que ela não vai desistir de vocês não, tá bom? Pode estar um pouco parada agora, a situação pode estar um pouco... Alguém pode estar chateado aqui dentro dessa situação, mas eu percebo que essa pessoa, ela não quer desistir de vocês, tá bom, meus amores? É isso que eu vejo aqui, tá? No desfecho para essa situação. Vamos ver aqui agora um pouquinho com o oráculo da alma. Vamos ver o que a gente recebe de complemento aqui, né, para leitura, informações adicionais. Vamos ver aqui. Vamos lá. A carta da Children, vem falando de crianças, comportamentos imaturos, né? Comportamentos imaturos. Aqui, comportamentos imaturos. Pode ser uma pessoa, assim, muito bem desenvolvida em questões, por exemplo, práticas, né? De repente não é tão bem desenvolvida na questão emocional, né? Então pode ser uma pessoa menos madura do que vocês, tá? Então, assim, Children vem falando também que essa pessoa, ela pode apresentar alguns comportamentos imaturos, mas ela também vê uma perspectiva de futuro para vocês, tá? Ela vê vocês na vida dela lá na frente. E lágrimas, né? Lágrimas. Alguém aqui está chateado nessa situação, né? Alguém aqui está chateado, pode ser vocês, pode ser essa pessoa. Tem uma chateação aqui, tá? Vamos ver aqui também com o Verdades Escondidas. Vamos ver aqui um pouquinho do que essa pessoa gostaria de te dizer hoje. O que ele ou ela gostaria de dizer para o consulente número 1. Ele ou ela gostaria de dizer para o consulente 1, que essa pessoa gostaria de dizer agora. Para o consulente número 1. Eu gostaria de voltar atrás do que eu disse ou do que eu fiz. Ela gostaria de voltar atrás do que ela disse ou do que ela fez. Não sei o que ela falou, não sei o que ela fez, tá? Mas ela tá dizendo aqui que ela gostaria de voltar atrás. Exatamente porque temos aqui o 9 de paus, que mostra que essa pessoa, ela não quer desistir, né? Dos momentos felizes entre vocês, da interação de vocês, tá? Sejam vocês triângulo ou não, tá bom? Vamos ver o que mais. Eu me perdi um pouquinho. Falando aqui que ela se perdeu um pouquinho, né? Se perdeu aí, de repente, na sua própria vaidade. Ou, de repente, se perdeu aí querendo ter o controle. Ou, de repente, se perdeu falando ou fazendo alguma coisa que não foi bacana, tá?
Eu quero me sentir daquele jeito de novo, daquele jeito quando tu cuidas, né? Quando tu estás lá, quando tu entregas aqui o teu carinho, a tua atenção, o teu tempo, a tua disponibilidade, ou seja, ela quer ter um espaço na tua vida, né? Ela quer ser reconhecida por vocês, né? Aqui é a carta do 6 de paus. Ela quer receber o teu reconhecimento, a tua admiração novamente, que a gente viu aqui que tu podes estar perdendo, inclusive, a admiração por essa pessoa, né? Então, eu quero me sentir daquele jeito de novo, daquele jeito quando eu sei que tu me aprecias, que tu me admiras, que tu me vê como uma pessoa bacana, como uma pessoa honrada e tudo mais isso, né? Então aqui eu quero me sentir daquele jeitinho de novo, daquele jeito quando tá tudo bem entre vocês. Então, meus amores, é isso que eu vejo aqui. Vamos ver agora signos e depois letrinhas, tá? Signos eu tenho aqui, os signos de Virgem, Capricórnio e Touro. Eu tenho os signos de Áries, Sagitário e Leão. E também tem aqui os signos de Câncer, Peixes e Escorpião, tá bom? Vamos ver aqui as letrinhas. Letra S. Letra L. Letra G. Letra C. Letra E. Letra J, letra H, eita, letra U, letra M, letra P, letra I e letra W, tá bom, meus amores? Bom, gente, essa foi a nossa leitura número 1, tá? Se você gostou, deixa aí pra gente teu like, se inscreve no nosso canal, comenta pra gente se a leitura ressoou com vocês. Agora eu vou fazer a leitura 2, se tu quiseres também assistir ou participar, é só permanecer aí no vídeo. Vamos lá, meus amores, leitura 2 aqui, para vocês que escolheram a ponta de cristal. Aqui está a tua ponta, para tu saberes aonde a tua leitura está. Vamos lá. Espíritos de luz, como está a situação do consulente número 2 com essa pessoa hoje? Qual o possível desfecho para essa situação? Para todos os consulentes da leitura 2. Como está a situação deles hoje? 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 Eita, 3 de espadas. Vamos ver o que mais. 5 de paus. 7 de paus. A carta da temperança. E o 6 de ouros. A carta do 6 de paus. A carta do enforcado. O 9 de copas. O Ás de espadas. E o 4 de ouros. Amores, leitura 2, bem específica também. Eu percebo aqui o seguinte, tá? Essa pessoa, eu vejo aqui a situação de vocês, gente, eu percebo aqui evitativos, tá? Essa pessoa aí que tu trouxe pra mesa já pode ter sido muito ferida no passado,
tá? E hoje pode ser uma pessoa que se defende de sentimentos, tá? Que se defende de aprofundamento, tá bom? A gente percebe que ela tem uma confusão aqui mental, uma pessoa que tem medo de ser traída, medo de ser abandonada, medo de ser rejeitada, medo de ser trocada por outra, medo de não ser correspondida, medo de estar vulnerável. Todos esses medos se apresentam aqui através do 3 de espadas, que é a carta que vem abrindo junto com o 6 de paus. Essa pessoa se transformou numa pessoa muito orgulhosa, que olha muito para ela mesma por conta de coisas que ela já viveu no passado dela, tá? Aqui é o que me parece, tá bom? Com as cartas que eu tenho aqui na mesa, se tu sente que isso aqui tá ressoando contigo, tá? E aqui, se tu escolheu a leitura certinha, aqui essa pessoa pode ter se transformado numa pessoa que busca muito a validação, né, das pessoas com quem ela se envolve, mas ao mesmo tempo talvez ela não dê esse reconhecimento de volta, porque ela tem medo de se entregar a esse sentimento, de estar vulnerável à medida em que ela reconhece, à medida em que ela se aprofunda, à medida em que ela participa dessa dinâmica recíproca. Ela tem medo de acabar ficando vulnerável nessa situação e ter aqui as feridas dela aí do passado abertas novamente, tá? Então a gente percebe que essa pessoa pode ter se transformado numa pessoa orgulhosa e talvez numa pessoa aqui que quer ter o controle da situação, tá? Controle. Controle aqui é uma palavra muito importante, porque o controle, ele se dá à medida em que eu limito a minha interação, eu limito as minhas emoções para manter o controle sobre elas. E a partir disso, eu mantenho o controle também sobre a situação. Então, a gente percebe ela aqui tentando ter esse controle, tá? E isso pode ser aqui um mecanismo evitativo. Aqui a gente percebe que ela tem medo aqui de competição, né, de acabar entrando nessa dinâmica recíproca com vocês e acabar aqui em algum momento achando que ela vai ter que competir, né, pela atenção de vocês com outras pessoas, ou aqui ter problemas dentro do relacionamento de vocês, tem medo de não dar certo, tá? Medo aqui, como eu já falei, de ser abandonada, de ser deixada, de ter problemas, da situação não dar certo. Ela pode ter um baixo senso de merecimento aqui. Tipo assim, tu chega na vida dessa pessoa fazendo de tudo por ela, mas talvez ela não seja recíproca, porque ela já pode ter passado por situações no passado dela, problemas em relacionamentos, os quais deixaram ali uma ferida nela. Pode ser também algo da infância, de adolescência, aí alguma coisa aí na vida dessa pessoa, pode ser algo que já aconteceu entre vocês também, que deixou ali uma ferida que ainda não está bem trabalhada, não está cicatrizada. Então a gente percebe essa pessoa aqui, ó, um pouco estagnada, né? Um pouco estagnada, um pouco parada. A gente percebe ela tentando lidar com os problemas emocionais dela aqui, com as dores dela, né? Ela tentando ser forte aqui para evitar problemas, né? Então, por vezes ela acha que ela precisa limitar a interação, porque ela pode ter a sensação de que tudo que ela está recebendo agora em algum momento vai ser tirado dela. Então, ela pode ter medo aqui de acabar entrando em conflito interno novamente, tá? Então, aqui nós percebemos uma pessoa que vem se defendendo de sentimentos. Aqui a gente vê o sentimento, né, do 9 de copas. Só falta uma copa para chegar no 10, né? Então isso pode estar meio que deixando essa pessoa um pouco na defensiva, ela tentando defender as emoções dela aqui, controlar a situação, né? E se defendendo, né? Se defendendo aqui do que ela vem sentindo. Pode ser uma pessoa que entra em negação, que tenta lutar contra o que sente, né? Que tenta lutar contra aprofundamento, né? Pode ser uma pessoa, por exemplo, que na primeira dificuldade do relacionamento ela pula fora, porque ela tem medo disso aqui. Medo de ter problemas, medo de confusão, medo de abandono, tudo isso aí, tá? Conflitos aqui da mente dela, tá? E a gente percebe ela aqui nesse mecanismo evitativo, tá? E aí, gente, aqui vem, olha, a carta da temperança, que fala de quê? Fala de cura, né? A cura através da consciência, tá? Aqui é a carta da temperança, que fala de equilíbrio, fala de cura interior, tá? A gente precisa equilibrar a nossa razão com as nossas emoções, para que a gente possa encontrar o nosso balanço, o nosso equilíbrio emocional e trazer a cura que é necessária, tá? E aqui a gente vê que essa pessoa precisa chegar a essa consciência. A gente só pode trabalhar nos nossos medos quando nós nos permitimos reconhecer
reconhecê-los. Às vezes a gente entra em negação e a gente acaba projetando as nossas dores nas outras pessoas. Isso pode se espelhar aqui numa forma evitativa de se relacionar, tá? Então nós temos essa situação aqui e aqui a gente percebe no desfecho dessa situação essa pessoa ainda nesse mecanismo, tá? Nesse mecanismo aqui, tá bom? De repente receber mais do que ela entrega, porque aqui ela tem dificuldades de soltar as convicções dela, tá? Ela tem medo de se apegar, ela tem medo de ficar na mão de um sentimento, dependente de um sentimento. Então a gente percebe ela aqui segurando, né? A gente percebe ela tentando se proteger aí daquilo que ela acha que para ela, que para as emoções dela pode representar um perigo, por conta de algo que ela já viveu no passado. Então, meus amores, a dinâmica que eu vejo aqui da situação de vocês, da leitura 2, é essa, tá? A situação que eu vejo aqui é essa, tá bom? Eu vou pegar mais algumas cartinhas pra gente ver aqui um pouquinho do coração dessa pessoa. Como é que tá o coração, né? Pegar uma carta ou duas. O Cavaleiro de Ouros. Ela pode vir a se comunicar com vocês aí, tá? Mas pode ser uma pessoa que ela dá passos curtos, né? Ela dá passos curtos, ela vai com muita cautela. Talvez ela seja mais lenta, ela seja mais devagar. Cavaleiro de Ouros, eu nem sei se eu mostrei pra vocês. Cavaleiro de Ouros. Talvez ela seja mais lenta, talvez ela seja mais devagar, porque exatamente ela tem medo aqui de ir rápido demais e acabar colocando os pés pelas mãos e acabar tocando numa ferida dela, que talvez ela ainda não esteja cicatrizada, tá bom, meus amores? Eu percebo essa leitura aqui bem específica, tá? Se tu sentes que não tá ressoando contigo, tu podes aí assistir a leitura 1. O que eu vejo aqui é isso. Provavelmente a interação de vocês, uma interação assim lentinha, né? Pode ser que por vezes essa pessoa está, depois ela não está. Ela pode ser bastante orgulhosa, pode ser uma pessoa que qualquer coisa que qualquer crítica, qualquer cobrança, ela seja sensível a esse tipo de mecanismo, né? Qualquer demonstração aqui de insatisfação, por exemplo, se tu demonstras para ela que tu não estás satisfeito ou satisfeita com alguma coisa, se afastando dela, bloqueando ela, ou falando, né, com ela, propriamente dito aí, jogando para jogo, botando para jogo as palavras, né? Talvez ela já tenha ali um medo no coração dela de estar sendo insuficiente, de ser insuficiente, então é como se ela vivesse muito no futuro, achando que vai acontecer alguma coisa, que ela vai perder alguma coisa. Talvez o que eu tô recebendo aqui agora não é de meu merecimento, então eu tenho a sensação de que em algum momento eu vou perder isso, então eu já me adianto, eu fico ali com um alerta ligado, né? Então eu não me permito viver essa situação plenamente, então eu começo a me defender aqui do que eu tô sentindo. Aí eu começo no vai e vem, eu começo a me meter com coisas superficiais, eu começo a evitar aqui o aprofundamento dos meus sentimentos. O 9 de copas, para chegar no 10 só falta uma. Então aqui eu percebo que vocês têm uma conexão bacana. Existe um sentimento dessa pessoa por vocês, tá? Mas ela também, me parece aqui que ela precisa de uma cura, tá bom, meus amores? E assim, nós não podemos mudar o outro. As pessoas, elas adquirem as experiências da vida delas no tempo delas, né? E é isso que eu vejo aqui, tá bom, meus amores? Eu vejo um mecanismo evitativo aqui muito claramente na leitura 2, tá? Vamos ver aqui agora se tu escolheu a leitura certinha, se tu sente que ela tá ressoando contigo, tá? Então a situação de vocês aí eu vejo desse jeitinho, tá? Pode ter algum conflito também acontecendo aqui, de repente vocês se desentenderam, falaram coisas um pro outro que magoou. Essa pessoa, como eu falei, ela pode ter uma casca fina, tá? Ser sensível a críticas, ser sensível a cobranças, se aborrecer muito facilmente, tá? Eu percebo isso aqui, tá bom, meus amores? Vamos ver aqui como oráculo da alma, vamos ver duas cartinhas para complementar isso aqui. Perda, perda. Pode ser perdas que essa pessoa já passou na vida, perdas que ela já passou na vida, tá? Perdas aí na infância, um pai, uma mãe que se separou e ela não soube lidar com isso enquanto um ser humano vulnerável, que é uma criança. Ou de repente foi criado pela avó, foi criado pela mãe, foi criada pela mãe e pela avó, o pai não estava presente, ou o pai não dava tanto carinho, a mãe não dava tanto carinho, os pais trabalhavam muito, não sei,
perda. Ela pode ter um sentimento de perda de alguma coisa, um relacionamento que ela viveu, onde ela foi abandonada, onde ela não se sentia validada, onde ela não se sentia reconhecida. Alguém pode ter feito pouco caso do sentimento dela na adolescência, aquele adolescente que não era muito bem sucedido na paquera, né, com as meninas aí, ou com os rapazes, não sei, tá? Ela pode ter um sentimento de perda que ela traz no coração dela, como se fosse um vazio, e isso pode afetar aqui a situação de vocês. Aqui, se vocês não estiverem se falando, ela também tá com um sentimento de perda com relação a vocês, tá? E liberdade é o que essa pessoa precisa para ser feliz, se libertar das amarras, das correntes, né? Das correntes emocionais, não é mesmo, meus amores? Então aqui tem correntes na vida da gente que são invisíveis, né? Em coisas que nos limitam, né? De viver o que a gente poderia viver com plenitude, né? Então eu percebo isso, tá? Uma pessoa que ela pode ir muito devagarzinho na situação de vocês, medo de dar passo em falso, como eu já falei aqui pra vocês, né? Pode ser uma pessoa que por hora ela está, depois ela não está mais, muito orgulhosa, né? Pode ser uma pessoa que precisa de cura interior, tá bom, gente? Mas para ela trabalhar isso, primeiro precisa chegar à consciência para ela aqui do Ás de Espadas, né? Ela precisa ter a consciência disso, tá? Então aqui, se vocês não estiverem se falando aí, existe a possibilidade aí dela em algum momento, tá? Em algum momento aí, olha, voltar a falar com vocês, tá bom? Mas ainda que ela volte a falar com vocês, eu percebo ela ainda nessa dinâmica aqui, um tanto que evitativa, tá bom? E é isso aí que eu vejo, tá, meus amores, aqui na leitura número 2, tá? Vamos ver aqui signos e letrinhas. Aliás, vamos ver mensagens diretas, meus amores. Mensagens diretas dessa pessoa para vocês, tá? Mensagens diretas dessa pessoa para vocês, tá bom? Vamos lá. O que essa pessoa gostaria de dizer para o consulente número 2 hoje? Ou ela gostaria de dizer? Eu quero, olha, essa pessoa guarda coisas dentro dela. Como eu estou falando para vocês aqui, a espiritualidade vem confirmando, tá? Eu quero te falar como eu me sinto. Percebam, eu quero te falar como eu me sinto. Porque tem coisas que eu guardo pra mim. Tem coisas que eu guardo ali no meu coração e fica como um peso, sabe? Que eu não consigo soltar. Eu não consigo liberar. Eu não consigo talvez nem olhar para essas feridas porque elas me machucam. Então eu vou guardando e o meu coração ele fica pesado, sabe? Então eu quero te falar como eu me sinto, porque eu sei que eu tenho coisas aqui que eu guardo dentro de mim, né? Eu quero te falar como eu me sinto, porque talvez eu não consiga abrir isso, talvez eu não consiga falar sobre isso. Eu sinto que tem coisas que eu guardo dentro de mim e isso me pesa o meu coração, né? Então aqui eu quero te falar como eu me sinto. Eu tenho vontade às vezes de falar, mas os meus medos me param, né? Vamos lá então, vamos ver o que mais aqui. Estou começando, olha aí, ó. Talvez esse tenha sido o motivo do mecanismo evitativo. Estou começando a entender a nossa conexão. Estou começando a entender a nossa conexão. De repente começou a entender que a conexão estava se aprofundando, que estava aí escapulindo por entre os dedos dela, né? Pode ter ficado aqui com medo do que estava sentindo, né? Mas aqui não tem como negar, né, gente? O sentimento ele chega no coração da gente e é sobre isso, né? Estou começando a entender a nossa conexão. Pode ser também que em algum momento essa pessoa, talvez aqui, gente, demande tempo, tá? A carta do Cavaleiro de Ouros, tá? Talvez aqui demande tempo. Pra quê, Van? Pra essa pessoa, a carta da Temperança, ter uma cura, tá? Começar a ser trabalhada uma cura interior nela, através de uma expansão de consciência aqui no Ás de Espadas. E vem essa carta, eu estou começando a entender a nossa conexão. Então aqui, talvez precise de tempo para essa pessoa adquirir mais confiança na relação de vocês. Aí tu falas assim pra mim, Van, mas a gente já tá junto há um tempão e eu percebo essa pessoa nesse mecanismo até hoje. A gente sabe que pode ser uma empreitada, né? Então vamos lá, estou começando a entender a nossa conexão. Eu não tô falando, gente, a espiritualidade vem confirmando tudo, tá? Olha isso aqui. Eu não deveria ter deixado você se aproximar de mim.
Eu não deveria ter deixado você se aproximar de mim. Por quê? Porque agora eu estou envolvido. Eu estou começando a entender a nossa conexão. Eu estou começando a me dar conta aqui de que eu estou gostando mais de você do que eu gostaria de gostar, né? Então eu não deveria ter deixado você se aproximar de mim. Porque agora tu alcançou ali um nível no meu coração que eu tenho medo de aceitar. Entendeu? Eu não deveria ter deixado você se aproximar de mim, porque agora eu me envolvi, né? Agora eu me envolvi, agora eu estou envolvido, né? E eu tenho os meus mecanismos aqui, né? Eu tenho os meus medos aqui, então eu não deveria nem ter deixado você se aproximar de mim, porque agora, né? Eu já me envolvi, eu estou começando a entender, né? Que eu tenho um sentimento por vocês aqui, então estou começando a entender a nossa conexão e eu quero te falar como eu me sinto, né? Então, meus amores, é sobre isso aqui, tá? Vamos ver agora signos e letrinhas, tá bom? Percebi a leitura bem específica, tá, gente? Se tu sentes que isso aqui não ressoa contigo, tu podes assistir a leitura número 1, tá? Vamos ver aqui signos e letrinhas. Vamos lá. Letra B, letra O, letra A, letra R, letra H, letra Z, letra L, a letra X, letra M, letra P, letra T e letra C. Tá bom, meus amores? Bom, gente, essa foi a nossa leitura número 2, tá? E essas foram as leituras de hoje. Se você gostou, deixa aí pra gente teu like, se inscreve no nosso canal, comenta pra gente se as leituras ressoaram com vocês. Agora eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.